Você provavelmente já fritou centenas de ovos ao longo da vida, mas existe uma grande chance de estar cometendo o mesmo erro que milhões de pessoas fazem todos os dias. O resultado? Ovos encharcados de óleo, com claras ressecadas, gemas endurecidas e uma textura que perde a graça logo nas primeiras mordidas. Agora imagine um ovo tão macio que parece uma nuvem, leve, fofo, com uma textura quase impossível de acreditar. Ou então, um ovo mergulhado em um molho cremoso de tomates frescos e queijo derretido que parece ter saído diretamente de um café em Tóquio. A boa notícia é que você não precisa ser chefe, nem comprar equipamentos caros, muito menos gastar horas na cozinha. Na verdade, tudo depende de pequenos detalhes que quase ninguém conhece, e são exatamente esses detalhes que fazem toda a diferença. Hoje você vai aprender duas técnicas inspiradas na culinária japonesa que podem transformar completamente a maneira como você prepara ovos em casa. A primeira parece mágica. A segunda conquista qualquer pessoa logo na primeira garfada. E existe um pequeno ingrediente usado na primeira receita que quase ninguém imagina que faz tanta diferença. Então fique até o final, porque a segunda técnica costuma surpreender ainda mais do que a primeira. Antes de começar, existe uma curiosidade interessante. Se você visitar cafeterias famosas no Japão, perceberá que muitos pratos simples impressionam muito mais pela textura do que pela quantidade de ingredientes. Os japoneses acreditam que um alimento deve ser agradável não apenas ao paladar, mas também ao toque da boca. É justamente por isso que pratos extremamente fofos, leves e delicados fazem tanto sucesso por lá. Essa obsessão pela textura explica o enorme sucesso dos famosos soufflés de japoneses, panquecas altas e ovos extremamente macios. E hoje você vai entender por quê. Vamos começar. Separe 3 ovos frescos. Existe um detalhe importante aqui. Quanto mais fresco for o ovo, melhor costuma ser o resultado. Isso acontece porque as claras permanecem mais firmes e conseguem incorporar ar com muito mais facilidade durante o preparo. Se possível, utilize ovos que ficaram pouco tempo armazenados. Agora quebre cada ovo cuidadosamente em uma tigela grande. Evite bater o ovo diretamente na borda da tigela. O ideal é quebrá-lo sobre uma superfície plana. Pode parecer um detalhe sem importância, mas isso reduz bastante o risco de pequenos pedaços de casca caírem na mistura. Agora chegamos ao primeiro truque: separar gemas e claras. Muita gente utiliza as próprias cascas. Outras pessoas fazem isso com as mãos, mas existe uma maneira muito mais simples. Pegue uma garrafa plástica limpa e completamente seca. Aperte levemente a garrafa. Aproxime a abertura da gema. Depois, solte lentamente. A pressão negativa criada dentro da garrafa faz a gema subir inteira, sem quebrar. É uma solução simples, barata e extremamente eficiente. Se você nunca tentou esse método, provavelmente vai se surpreender com a facilidade. Agora vamos trabalhar apenas com as gemas. Existe um segredo utilizado em diversas cozinhas profissionais: passar as gemas por uma peneira fina. Talvez você esteja pensando, mas isso realmente faz diferença? Faz, e bastante. A peneira elimina pequenas membranas presentes ao redor da gema. Essas membranas podem deixar a textura ligeiramente granulada depois do cozimento. Ao pressionar delicadamente as gemas com uma colher sobre a peneira, você obtém uma mistura extremamente lisa, uniforme e muito mais delicada. É exatamente esse tipo de detalhe que faz um prato simples parecer muito mais sofisticado. Enquanto isso, coloque uma frigideira antiaderente sobre o fogão. Agora surge outro erro muito comum: aquecer demais a frigideira. Quando isso acontece, o ovo cozinha rápido demais, as proteínas endurecem rapidamente e aquela textura cremosa desaparece. O ideal é utilizar fogo baixo ou médio-baixo. Tenha um pouco de paciência. Na culinária japonesa, controlar a temperatura costuma ser muito mais importante do que acelerar o preparo. Adicione apenas uma pequena quantidade de manteiga. Não é necessário exagerar. O objetivo não é fritar. É apenas criar uma camada fina que evita que o ovo grude e ainda acrescenta um leve sabor amanteigado. Assim que a manteiga derreter completamente, espalhe-a por toda a superfície da frigideira. Agora despeje cuidadosamente apenas as gemas peneiradas. Movimente imediatamente a frigideira em movimentos circulares.
Isso ajuda a formar uma camada extremamente fina e uniforme. Ela será a base da nossa receita. Enquanto essa camada cozinha lentamente, vamos preparar o ingrediente responsável pela transformação mais impressionante deste prato: as claras. Pegue um batedor de arame, também conhecido como fouet. Caso não tenha uma batedeira elétrica facilita bastante o trabalho. Comece batendo as claras. Nos primeiros segundos, praticamente nada acontece. Mas continue. Pouco a pouco surgem pequenas bolhas. Depois a mistura começa a ficar esbranquiçada. É nesse momento que entra um ingrediente que muitas pessoas simplesmente ignoram. Uma colher de chá de açúcar. Calma, você não vai preparar uma sobremesa. Essa pequena quantidade praticamente não altera o sabor. Sua função é outra. Ela ajuda a estabilizar a espuma formada pelas claras. Em outras palavras, faz com que elas mantenham o ar incorporado durante mais tempo. Esse é um dos segredos para conseguir aquele efeito extremamente fofo que lembra uma nuvem. Continue batendo. A espuma ficará cada vez mais firme, mas existe um limite. Se bater pouco, ela perde volume rapidamente. Se bater demais, começa o ar a ficar seca e difícil de espalhar. O ponto ideal acontece quando você levanta o batedor e a ponta da espuma se curva suavemente. É o chamado pico mole. Nesse estágio, as claras permanecem leves, aeradas e perfeitas para esta receita. Agora vem o momento mais bonito. Com uma colher grande ou uma espátula, coloque cuidadosamente toda essa espuma branca sobre a camada de gemas que está na frigideira. Não pressione, não mexa, apenas distribua delicadamente. Você perceberá que parece uma grande nuvem pousando sobre o ovo. E acredite, daqui a poucos minutos ela ficará ainda maior. Mas isso só acontece se você fizer exatamente o próximo passo, que, curiosamente, é onde a maioria das pessoas acaba estragando toda a receita. Existe um momento nesta receita que determina se o resultado ficará espetacular ou completamente comum. E, curiosamente, não tem relação com os ovos, tem relação com o fogo. Muitas pessoas acreditam que aumentar a chama acelera o preparo e melhora o resultado. Na prática, acontece exatamente o contrário. Quando o calor é muito intenso, as pequenas bolhas de ar que você acabou de incorporar às claras começam a estourar rapidamente. A espuma perde volume, a textura fica pesada e aquele efeito de nuvem simplesmente desaparece. É por isso que os cozinheiros japoneses costumam repetir uma frase muito simples: temperatura baixa, paciência alta. Parece um conselho para a vida, mas funciona perfeitamente na cozinha. Depois de espalhar delicadamente as claras sobre as gemas, tampe imediatamente a frigideira. Agora começa uma espécie de cozimento a vapor. O calor preso dentro da panela cozinha lentamente a espuma sem destruir sua estrutura. É justamente isso que faz o ovo crescer. Enquanto espera, resista à tentação de levantar a tampa a todo momento. Cada vez que ela é aberta, parte do vapor escapa, e junto com ele vai embora boa parte da magia dessa receita. Apenas aguarde alguns minutos. Enquanto isso acontece, existe uma curiosidade interessante. Você já reparou como muitos pratos japoneses parecem incrivelmente leves? Isso acontece porque diversas receitas utilizam o ar como ingrediente. Panquecas japonesas, soufflés, alguns cheesecakes, omeletes extremamente fofas. Todos eles têm algo em comum. Eles aprisionam milhões de pequenas bolhas de ar durante o preparo. Quando essas bolhas permanecem intactas, surge aquela textura quase impossível de reproduzir utilizando apenas ingredientes comuns. É exatamente isso que estamos fazendo agora. Depois de aproximadamente 4 a 5 minutos, chegou a hora de conferir. Levante a tampa lentamente. A primeira coisa que você perceberá é o volume. Aquela camada fina de claras agora parece praticamente uma almofada. A superfície estará seca, branca e extremamente macia. Se ainda existir alguma parte líquida, basta tampar novamente por mais 1 minuto. Não tenha pressa. Esse minuto extra costuma fazer muito mais diferença do que aumentar o fogo. Agora vem outra etapa que exige delicadeza. Pegue uma espátula larga. Deslize cuidadosamente por baixo do ovo. Em seguida, dobre-o ao meio, sem apertar, sem pressionar. Apenas deixe que ele se feche naturalmente.
Quando isso acontece corretamente, as claras continuam extremamente fofas por dentro, enquanto a fina camada de gema envolve toda a preparação. É um contraste de texturas que impressiona logo na primeira mordida. Deixe cozinhar apenas mais 30 segundos. Esse pequeno tempo ajuda as camadas a se unirem sem perder leveza. Agora transfira cuidadosamente para um prato. Antes de cortar, observe. Mesmo visualmente, já é possível perceber que este não é um ovo comum. A superfície permanece lisa, as bordas continuam delicadas e o volume impressiona. Agora faça um corte bem no centro. Você verá uma camada dourada extremamente fina envolvendo um interior branco, macio e aerado. Parece uma nuvem. É exatamente esse efeito que tornou esse tipo de preparo tão famoso em diversos cafés japoneses. O mais curioso é que praticamente ninguém imagina que tudo começou apenas separando claras e gemas. Na primeira mordida, acontece outra surpresa. Apesar de utilizar pouquíssima gordura, o resultado permanece extremamente macio. As gemas oferecem sabor. As claras dão leveza e a manteiga acrescenta apenas um toque delicado de aroma. É uma combinação simples, mas extremamente elegante. Se desejar, basta finalizar com uma pequena pitada de pimenta do reino moída na hora. Ou algumas ervas frescas, cebolinha, salsinha ou até um pouco de cibulete, nada muito forte. O objetivo é valorizar o sabor natural dos ovos. Mas existe uma pergunta que muita gente faz. Posso utilizar margarina no lugar da manteiga? Pode, mas o resultado muda. A manteiga costuma produzir um aroma mais delicado e uma textura ligeiramente mais cremosa. Já a margarina funciona bem quando o objetivo é apenas evitar que o ovo grude. Se preferir uma versão ainda mais leve, também é possível utilizar apenas algumas gotas de azeite. O importante continua sendo a quantidade. Não existe necessidade de encher a frigideira de gordura. Outro erro bastante comum acontece logo depois que o ovo fica pronto. Algumas pessoas deixam o prato descansando durante vários minutos antes de servir. Isso faz com que parte do vapor interno escape. Consequentemente, o volume diminui. Por isso, o ideal é servir imediatamente. Assim, você aproveita toda a leveza criada durante o preparo. Agora imagine servir esse ovo no café da manhã, ao lado de uma torrada, frutas frescas, um café passado na hora, ou até um chá verde. Parece uma refeição preparada em um café especializado, mas foi feita em poucos minutos dentro da sua própria cozinha. E justamente quando você pensa que essa é a melhor receita do vídeo, chega a segunda. Na opinião de muita gente, ela consegue ser ainda mais saborosa, porque combina ovos extremamente cremosos com um molho rico de tomates frescos, alho, queijo derretido e um aroma simplesmente irresistível. Se a primeira receita impressiona pela textura, a segunda conquista pelo sabor. E existe um pequeno detalhe no preparo do molho que faz toda a diferença e evita aquele gosto ácido que muita gente não gosta no tomate. É exatamente por esse detalhe que vamos começar agora. Se a primeira receita mostrou que um simples ovo pode ficar tão leve quanto uma nuvem, a segunda vai provar que um café da manhã simples pode ter sabor de restaurante. E tudo começa com um ingrediente que quase sempre está na geladeira: o tomate. Mas existe um erro que faz muita gente acreditar que molho de tomate fresco fica ácido demais. Na realidade, o problema raramente é o tomate, é a forma como ele é preparado. Hoje você vai aprender um pequeno detalhe que muda completamente o resultado. Antes de qualquer coisa, separe 4 ovos. Existe um hábito muito comum que vale a pena mudar. Muitas pessoas quebram todos os ovos diretamente na frigideira. Pode dar certo, mas basta um único ovo estragado para perder toda a receita. O ideal é quebrar cada ovo separadamente em pequenos recipientes. Além de facilitar o preparo, você consegue verificar rapidamente a qualidade de cada um. É um detalhe simples, mas muito utilizado em cozinhas profissionais. Agora vamos preparar a base do molho. Pegue um pedaço de pimentão. Pode ser vermelho, amarelo ou verde. Cada um possui características diferentes. O vermelho costuma ser mais adocicado. O amarelo é suave. Já o verde apresenta um sabor mais marcante. Para esta receita, qualquer um funciona muito bem. Corte em cubinhos pequenos. Quanto menores os pedaços, mais rapidamente eles cozinham e se misturam ao molho. Agora coloque uma frigideira grande sobre o fogão.
Adicione apenas um fio de azeite. Não é necessário exagerar. O objetivo é apenas criar uma camada fina para refogar os ingredientes. Espere alguns segundos. Nem frio, nem quente demais. O ponto ideal é quando o azeite começa a ficar mais brilhante. Esse pequeno detalhe faz diferença. Se o alho entrar cedo demais, ele absorve óleo sem desenvolver aroma. Se entrar tarde demais, pode queimar rapidamente. Agora prepare 3 dentes de alho, descasque, pique o mais fino possível. Assim que forem para a frigideira, você perceberá imediatamente aquele aroma característico começando a tomar conta da cozinha. Mas atenção, existe outro erro muito comum: deixar o alho dourar demais. Quando isso acontece, ele pode adquirir um sabor amargo. O ideal é mexer constantemente até atingir apenas um tom levemente dourado. É exatamente nesse momento que o alho entrega o máximo de aroma. Agora acrescente o pimentão. Misture delicadamente. Durante cerca de 2 minutos ele começará a perder a rigidez. Ao mesmo tempo, libera parte de sua doçura natural. É justamente essa doçura que ajuda a equilibrar o sabor do tomate mais adiante. Percebe como pequenos detalhes trabalham juntos? Nada aqui acontece por acaso. Cada ingrediente possui uma função. Agora chega o protagonista do molho. Escolha tomates bem maduros. Esse detalhe faz enorme diferença. Tomates muito verdes costumam apresentar maior acidez e menos sabor. Quanto mais maduros, maior a quantidade de açúcares naturais. Lave bem. Retire a parte mais dura do cabo. Depois, corte em cubinhos. Não precisam ficar perfeitos. Durante o cozimento, eles praticamente desaparecerão. Assim que forem para a frigideira, comece a misturar lentamente. Nos primeiros minutos, parecerá apenas uma salada quente, mas continue. Pouco a pouco, o tomate começa a liberar água. Depois vem outra transformação. A água evapora lentamente e o molho começa a engrossar naturalmente, sem farinha, sem amido, sem qualquer espessante, apenas utilizando o próprio tomate. Agora entra outro segredo. Muita gente adiciona o sal logo no início. Outras pessoas esperam até o final. Existe uma razão para muitos cozinheiros temperarem justamente quando o tomate já começou a amolecer. Nesse momento, os sabores já estão mais concentrados. Fica muito mais fácil ajustar o tempero sem exagerar. Adicione uma colher de chá de sal. Depois, meia colher de chá de açúcar. Calma, você não está adoçando o molho. Essa pequena quantidade apenas ajuda a equilibrar naturalmente a acidez do tomate. Finalize com pimenta do reino moída na hora. Misture tudo novamente. Agora deixe cozinhar lentamente por mais alguns minutos, sem pressa. Enquanto isso, vamos preparar outro ingrediente que transforma completamente esta receita: o queijo. Você pode utilizar mussarela, prato, Minas padrão ou qualquer queijo que derreta bem. Rale na parte grossa do ralador. Quanto mais fino o queijo estiver, mais rapidamente ele se incorpora ao molho. Agora faça um pequeno teste. Pegue uma colher do molho. Observe a textura. Os tomates praticamente desapareceram. O alho já não aparece visualmente, mas continua presente no aroma. Esse é exatamente o ponto que procuramos. Agora, espalhe parte do queijo diretamente sobre o molho quente. Não mexa imediatamente. Deixe o calor começar a derreter naturalmente. Depois, misture delicadamente. O queijo se incorpora ao tomate, formando um molho extremamente cremoso. É nesse momento que muita gente prova uma colher só para experimentar e acaba repetindo mais algumas vezes. Chegou a hora dos ovos. Pegue cada tigelinha preparada anteriormente. Deslize cuidadosamente um ovo por vez sobre o molho. Evite jogar de uma vez. Assim, as gemas permanecem inteiras. Além de ficar muito mais bonito, cada pessoa poderá escolher exatamente o ponto de cozimento que prefere. Depois de acomodar todos os ovos, distribua outra camada de queijo ralado sobre toda a superfície. Agora, tampe a frigideira. Mas aqui existe outro detalhe importante. O fogo deve permanecer baixo, muito baixo. Não queremos fritar os ovos, queremos cozinhá-los lentamente, utilizando o calor do molho e o vapor criado pela tampa. É exatamente isso que deixa as claras macias enquanto as gemas permanecem cremosas. Enquanto tudo cozinha, prepare um pequeno punhado de cheiro verde. No roteiro original foi utilizado dill.
Muito comum em alguns países, mas aqui no Brasil podemos adaptar facilmente. Salsinha, cebolinha ou uma mistura das duas, lave bem, seque, pique bem fininho. Além de acrescentar aroma, elas trazem frescor e um contraste de cores que deixa o prato ainda mais bonito. Agora espere apenas alguns minutos. Quando levantar a tampa, você provavelmente vai entender por que tanta gente prepara essa receita repetidas vezes. Porque o visual é simplesmente irresistível. Mas existe um último detalhe antes de servir que muda completamente a apresentação do prato. E é justamente ele que veremos na última parte deste vídeo. Depois de alguns minutos em fogo baixo, chegou o momento que todo mundo espera. Levante a tampa lentamente. Logo na primeira olhada, você percebe a transformação? As claras estão completamente cozidas, as gemas continuam brilhantes, o queijo derreteu formando uma camada cremosa sobre o molho de tomate. E o aroma é daqueles que fazem qualquer pessoa aparecer na cozinha perguntando: o que você está preparando? Esse é um daqueles pratos que conquistam primeiro pelo cheiro, depois pela aparência e, por último, pelo sabor. E existe um detalhe que quase ninguém faz antes de servir. Mas ele muda completamente a apresentação. Pegue a salsinha e a cebolinha que você picou anteriormente, polvilhe delicadamente sobre toda a superfície. Parece apenas um toque de decoração, mas não é. As ervas frescas acrescentam aroma, contraste de cores e uma sensação de frescor que equilibra perfeitamente a cremosidade do queijo e a intensidade do tomate. Na culinária japonesa, existe uma filosofia muito interessante. As pessoas também comem com os olhos. Antes mesmo da primeira mordida, o prato precisa despertar vontade. É por isso que muitos cozinheiros dedicam alguns segundos extras apenas à apresentação. E você vai perceber que esse pequeno detalhe faz toda a diferença. Agora chegou a melhor parte. Com uma colher grande ou uma espátula, retire cuidadosamente uma porção. Observe como o queijo forma fios. As gemas permanecem cremosas. O molho envolve tudo. E o pão? Bem, se tiver um pão francês ainda quentinho ao lado, prepare-se, porque provavelmente será impossível resistir à vontade de aproveitar cada gota desse molho. Aliás, esse é outro detalhe curioso. No Japão, muitas receitas com ovos são servidas acompanhadas de arroz. Aqui no Brasil, muita gente prefere pão, e a verdade é que ambos funcionam muito bem. Também fica excelente com torradas, tapioca ou até como acompanhamento de uma refeição mais completa. É uma receita extremamente versátil. Mas existe uma pergunta muito comum: posso acrescentar outros ingredientes? Claro, depois que você aprende a base da receita, pode adaptá-la facilmente. Cogumelos refogados, espinafre, milho, cebola caramelizada, peito de frango desfiado, atum, presunto ou até pequenos pedaços de bacon bem dourado. Tudo depende do seu gosto. O importante é não exagerar. Quando colocamos ingredientes demais, o destaque deixa de ser o ovo. E justamente essa simplicidade é uma das características mais marcantes da culinária japonesa. Poucos ingredientes, muito equilíbrio e máximo aproveitamento do sabor natural de cada alimento. Agora talvez você esteja pensando: qual das duas receitas é melhor? Na verdade, essa é uma pergunta difícil, porque elas possuem propostas completamente diferentes. A primeira impressiona pela textura. É leve, delicada, elegante, ideal para um café da manhã, especial ou para surpreender alguém logo cedo. Já a segunda entrega conforto. É aquele tipo de comida que abraça, perfeita para um almoço rápido, um jantar leve, ou aqueles dias em que você quer preparar algo saboroso sem passar horas na cozinha. Se eu tivesse que escolher apenas uma, provavelmente não conseguiria, porque cada uma brilha em um momento diferente. Existe outro aprendizado importante escondido neste vídeo. Repare que nenhum ingrediente aqui é raro, nenhum equipamento é sofisticado, nada custa caro. O que realmente transforma essas receitas são pequenos detalhes: separar corretamente as claras, controlar a temperatura, respeitar o tempo de cozimento, preparar o molho com calma. Esses detalhes parecem pequenos, mas juntos mudam completamente o resultado. É exatamente isso que faz a culinária japonesa ser admirada no mundo inteiro. Ela mostra que não é preciso complicar, é preciso fazer bem o básico. E talvez essa seja uma lição que vai muito além do cozinha.
Vivemos em uma época em que surgem receitas milagrosas todos os dias, ingredientes secretos, equipamentos revolucionários, produtos que prometem transformar qualquer prato instantaneamente. Mas a realidade costuma ser diferente. Os melhores resultados quase sempre aparecem quando entendemos a técnica, quando prestamos atenção aos detalhes, quando fazemos cada etapa com cuidado. Foi exatamente isso que aconteceu hoje. Você não aprendeu apenas 2 receitas, aprendeu 2 maneiras diferentes de transformar ingredientes simples em pratos que parecem ter saído de uma cafeteria japonesa. E o mais interessante é que agora você consegue adaptar essas técnicas para diversas outras receitas. Da próxima vez que alguém disser que ovo é um alimento sem graça, experimente preparar uma dessas versões. Existe uma boa chance de essa pessoa mudar completamente de opinião. Porque poucas receitas conseguem mostrar tão claramente como pequenas mudanças podem produzir resultados completamente diferentes. E essa é justamente a filosofia que inspira muitos dos conteúdos que mostramos aqui no Universo Japonês. Descobrir soluções simples, criativas e inteligentes que qualquer pessoa pode aplicar no dia a dia. Agora eu quero saber de você. Qual das 2 receitas despertou mais a sua curiosidade? O ovo nuvem extremamente leve e fofinho, ou os ovos no molho cremoso de tomate e queijo, perfeitos para acompanhar um pão quentinho? Escreva sua escolha nos comentários. Vou adorar saber qual delas você pretende preparar primeiro. E se você tiver alguma receita japonesa que gostaria de ver por aqui, conte para nós. Ela pode aparecer em um dos próximos vídeos. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de deixar seu like. Isso ajuda o canal a levar essas receitas para muito mais pessoas. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no Universo Japonês. Toda semana você encontra receitas, truques culinários, invenções e hábitos inspirados na criatividade japonesa, sempre adaptados para a realidade brasileira, de forma simples, prática e deliciosa. Muito obrigado pela companhia. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!